brincar, aprender, se divertir. O que a gente considera como algo natural para as crianças pode estar cada vez mais distante da rotina delas. O excesso do uso de celulares e o acesso a conteúdos adultos de forma precoce são duas das consequências produzidas pela nossa sociedade atual e que tem preocupado pais, especialistas e a classe política também. Nesta edição do programa Veracidade, nós vamos conversar com pais para falar sobre os desafios da criação dos filhos no mundo digital. O objetivo é fazer com que as crianças sejam mais ativas, criativas, sociáveis e saudáveis, ou seja, mais crianças mesmo. A importância desse tema motivou deputados da CLDF a criar políticas públicas para preservar a infância e a juventude. Nós também ouvimos psicólogos e especialistas para entender o contexto dessas faixas etárias na sociedade atual, em que o consumo e o exagero do uso de telas roubam tempo, vida e até a inocência da garotada. Agora, no Veracidade. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde. A alimentação, a educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. Além de colocar a saúde de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Essas palavras fazem parte da Constituição Federal. Estão no papel há mais de 3 décadas, mas garantir que a infância e a adolescência sejam vividas com cuidado e proteção ainda é um desafio diário no Brasil. De acordo com o censo de 2022 do IBGE, o Brasil tem 40 milhões de brasileiros com idade entre 0 e 14 anos, o que representa quase 20% da população total do país. No DF, os dados da pesquisa distrital por amostra de domicílios apontam que em 2021 residiam na capital 465 mil crianças, o correspondente a 15,5% da população total. Quando eu digo as expressões, por exemplo, criança, infância e adolescência, você provavelmente entende muito bem porque são termos consolidados hoje em dia na nossa sociedade, mas nem sempre foi assim. Essas expressões são construções sociais, históricas e culturais, conforme explica pra gente a psicóloga Beatriz. Tudo bem? Olá, tudo bem. Beatriz, da onde surgiu essas expressões e desde quando que existem na nossa sociedade? Elas vieram junto com o avanço da psicologia, né? O conceito de infância depois da Idade Média, que até a Idade Média ele era visto como pequenos adultos, as crianças, né? Elas não tinham esse conceito de infância, não existia isso na Idade Média. E após isso, a partir do século XVIII, ele começou a se consolidar mais a ideia de infância e de proteção à infância, né? As crianças trabalhavam desde cedo na Idade Média no campo, elas eram feitas para isso, né? Para o trabalho. E como é que a gente poderia definir o que é a primeira infância? A primeira infância ela é estabelecida pela ONU como o parâmetro de 0 a 6 anos, alguns teóricos levam até aos 8 anos, né? A adolescência já é após isso, até os 18 anos, entre 12 e 18 anos. Agora, na sociedade nossa atual, em 2025, existem alguns desafios que não são fáceis, né? Para as crianças, para os adolescentes, para os pais lidarem com essas diversas faixas etárias ali dos anos, digamos, os anos iniciais da vida, né? Como é que você classificaria esses desafios? Agora a gente tem esse contexto digital muito forte que impacta muito, porque a primeira infância ela é quando o cérebro está em turbilhão. Então nisso tudo é um processo que as telas prejudicam, porque a criança deixa de se desenvolver para ficar hiperfocada em telas. Então a gente não recomenda, inclusive, que seja feita a exposição a telas antes dessa faixa etária, né? Porque acontece esse fator de prejudicar a questão do desenvolvimento do cérebro mesmo.
Há consenso entre os especialistas. Os cuidados por parte de pais, escolas e dos governos devem começar o quanto antes. Mas uma pesquisa aponta que a sociedade não está tão consciente disso. O estudo Panorama da Primeira Infância, feito pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e pelo Datafolha, aponta que 84% da população brasileira não considera os anos iniciais como fundamentais para o desenvolvimento humano. O levantamento foi feito em 2025 com mais de 2.000 pessoas em todo o Brasil. A pesquisa traz outro dado preocupante. Em média, crianças de 0 a 6 anos de idade passam de 2 a 3 horas por dia em frente às telas. Eu estou em um parquinho público aqui da Asa Norte. Espaços como esse contribuem para a criatividade, a convivência e também o desenvolvimento saudável de crianças. Porém, cada vez mais a infância tem se transferido para o mundo digital e a hiperconectividade traz riscos, como adultização precoce e também acesso a conteúdos inadequados. Para falar com a gente sobre esse assunto, eu converso agora com a Maria Mello, ela que é a coordenadora do programa Criança e Consumo do Instituto Alana. Maria, hoje é praticamente impossível falar de infância sem tecnologia, sem acesso a telas. Até que ponto esse acesso pode ser saudável e a partir de que momento isso é um risco para a criança e também para o adolescente? Olha, a tecnologia já é um fato presente na vida de crianças e adolescentes brasileiros. Uma pesquisa chamada TIC Kids Online, produzida pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, mostra que 93% de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos de idade já frequentam cotidianamente o ambiente virtual. 83% desses 93% que fazem uso cotidiano da internet usam majoritariamente as redes sociais, que são serviços que infelizmente não foram criados para essa população e que tem como base do seu modelo de negócios a economia da atenção, que faz a gente ficar ali engajado e rolando infinitamente a tela, sem que isso traga de fato algo de proveitoso para o desenvolvimento cognitivo, enfim, biopsicossocial das crianças e adolescentes. Então, a gente costuma dizer que o problema não é necessariamente a tecnologia, mas os usos que vêm sendo feitos dela hoje em dia no mundo, em especial no sul global, onde as empresas olham com menos cuidado e tratam com menos cuidado os direitos de crianças e adolescentes nesse ambiente. A OMS, por exemplo, recomenda que não se dê telas em absoluto para crianças, para bebês de até 2 anos de idade, à exceção de um uso que seja para uma videochamada com um avô, por exemplo. A gente sabe que essa situação pode existir. O diálogo é algo muito importante também para que as famílias possam conduzir da melhor forma essa conversa junto às suas crianças, aos seus adolescentes, trazendo os riscos que estão colocados ali, dizendo a elas, né, que esses espaços eles não são seguros, assim como não é seguro deixar uma criança sozinha num parquinho como esse, infelizmente, também não é seguro e até menos seguro a depender do lugar, a depender do produto ou serviço, deixar uma criança sozinha num espaço como esse. Então é importante que pelo menos em algum momento do dia os pais ou os responsáveis por essa criança sentem e conversem, estabeleçam brincadeiras saudáveis, protetivas, no sentido da criança usar brinquedos, por exemplo, os ursos, os bonecos, para que ela consiga entender esses conceitos de como brincar, de fazer com carrinho, porque muitas crianças hoje em dia nem têm isso. Então é importante você ter pelo menos 1 hora, 2 horas para você ter esse diálogo em família, com os responsáveis, para você estabelecer um vínculo com a sua criança. Os problemas relacionados ao excesso de telas de celulares, eles são diversos, não só como ansiedade, mas também acesso à pornografia por parte de crianças e adolescentes. É exatamente sobre esse tema que pesquisa a psicóloga clínica Bárbara Espíndola. Tudo bem, Bárbara? Bom dia, Bruno. Tudo bem? Você que é doutoranda aqui na UNB e pesquisa sobre esse tema, quão grave é essa questão do acesso de criança e adolescente à pornografia? O acesso à pornografia ele tem sido cada vez mais precoce. Então, crianças e adolescentes, segundo a literatura, têm começado a assistir aos 8 anos, mas a gente vê que antes disso mesmo, a gente já escuta relatos, né, desse acesso, principalmente por conta da facilidade, dessa interatividade, né, que esses adolescentes, essas crianças têm ao uso do celular. Que tipo de prejuízo? Por que isso é ruim para a criança? Que isso prejudica o desenvolvimento dela cognitivo, social? Por que é ruim esse acesso?
por vários motivos, né? Primeiro porque compromete muito a noção de consentimento, o que é consentimento, o que essa pessoa pode fazer comigo, o que eu posso fazer com essa pessoa, né? Compromete inclusive a noção do que é sexualidade, do que é saudável, do que é uma relação saudável, né? Tendo em vista que 80% dos conteúdos pornográficos incluem algum tipo de violência, então eles podem associar a sexualidade a algum tipo de violência, né? O que não é natural, a gente entende a sexualidade como algo que é do próprio desenvolvimento do ser humano, né? Mas não está vinculado à violência, está vinculado ao desenvolvimento, né? Então, assim, se o adolescente ou a criança aprende o que é sexualidade por meio da internet, a internet funciona como uma pedagogia da sexualidade, né? Então, assim, isso prejudica muito o entendimento sobre o que é saudável dentro de uma relação. É nessa perspectiva que a Câmara Legislativa do DF tem políticas públicas em favor desse perfil da população e também para combater esse tipo de percepção social. A deputada distrital Paula Belmonte é uma das militantes dessa temática. Crianças brincando, se divertindo. A cena acontece aqui mesmo, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Essa é a Semana Legislativa da Primeira Infância, uma programação que reúne debates, palestras e também atividades lúdicas voltadas para os pequenos. Essa ação faz parte de uma lei de autoria da deputada Paula Belmonte. Deputada, qual a importância de trazer essa temática da primeira infância para a Câmara Legislativa? A Câmara Legislativa está trabalhando com a temática infância cidadã. A gente ensina de uma forma lúdica alguns direitos, mas deveres também e como que a gente pode ser cidadão. Então, para nós é uma alegria, foi feito especial, um material didático para essas crianças, para que elas possam levar para casa e absorver esse conteúdo. E nós acreditamos que quando a gente investe na criança, a gente economiza na adolescência. E a gente acredita que essa política de atendimento às nossas crianças, acesso à informação, acesso à educação, acesso a lazer, que é constitucional, que é uma prioridade absoluta, ela tem que vir para a nossa cidade, que é a capital do país. Deputada, a gente tem visto recentemente esse debate, né, sobre a questão de acesso à tecnologia, de redes sociais. E uma das preocupações, uma das ações aqui dessa Semana da Primeira Infância é a promoção do brincar. Qual a importância de falar de brincar como uma política pública? É fundamental. Primeiro que as nossas crianças têm a inocência e que nós precisamos preservar. É uma responsabilidade dos pais, da família e da escola, de todos os meios de políticas públicas. E também a gente tem que pensar uma cidade que proporcione isso, porque a gente tem que olhar, um curso que eu fiz em Harvard, ele fala muito isso, como que a gente olha a nossa cidade em 90 centímetros. Quais são as políticas públicas, como que acontece em 90 centímetros de altura, como é que a criança vê? A nossa cidade está árida em relação às nossas crianças e aqui a gente mostra isso. O que a gente precisa falar não é sair só do discurso, nós estarmos voltados para políticas públicas acontecendo lá na ponta. Dessa forma, a gente muda o nosso país. Se não tratarmos as nossas crianças e o adolescente como prioridade absoluta que tem na nossa Constituição Federal, não há mudança na estrutura do nosso país. No próximo bloco, você vai conhecer a rotina de uma família que decidiu adotar regras para o uso das telas dentro de casa. Vamos mostrar também o trabalho da Procuradoria da Juventude da CLDF e ouvir das próprias crianças e adolescentes como eles enxergam essa nova realidade. O celular é uma conquista da sociedade. Sem dúvida, tem nos ajudado em diversos aspectos da vida. Mas existe um limite entre essa eficiência e a nossa saúde mental. E um indicador de que esse limite está sendo ultrapassado pode ser a saúde mental das nossas crianças, a qualidade de vida delas, das crianças e dos adolescentes. Praticamente todos os especialistas dizem que o excesso de telas é prejudicial. Eu estou aqui ao lado da Bárbara, ela que é mãe de 3 filhas e junto com o marido decidiu há 3 anos limitar o uso das telas para as crianças durante os dias da semana. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem.
Conta pra gente como é que surgiu essa ideia, por que fazer esse limite do uso de tela para as crianças durante os dias da semana. Na verdade, foi observando mesmo algumas coisas do dia a dia. Então, o que mais nos chamou a atenção foi a questão da dificuldade de fazer tarefas. Cada vez foi ficando mais difícil e era proporcional. Quanto mais tela, mais difícil era para fazer tarefa e atividades escolares. A gente também observou que começou a ter uma diminuição do brincar. Então, cada vez mais tela, querendo ver as crianças brincarem, abrir brinquedo, mas não queriam mais brincar. E uma questão comportamental também, uma agressividade, irritação entre elas. Então, foi observando esses aspectos, a gente começou a perceber que a gente precisava agir. Agora, as crianças, claro, elas tiveram uma resistência no início. Sim. Como é que foi lidar com essa resistência? O que vocês fizeram para contornar essa mudança de comportamento, essa mudança de hábito em casa, né? Na verdade, a gente tinha duas fases diferentes, né? As mais velhas, gêmeas, com 7 anos e a menorzinha com 4. Então, o primeiro ponto foi conversar com as mais velhas e mostrar tudo que tinha de malefícios, né? Tudo que a tela vinha trazendo para a nossa família como todo, não só para elas, né? A questão do ambiente familiar, por conta da agressividade delas, irritação, isso estava influenciando, não queriam fazer tarefa, então a gente acabava tendo que puxar mais. Então a gente foi conversando, orientando e mostrando para elas como que o excesso de tela estava dificultando todo esse ambiente familiar. E com a pequena, a gente foi aos poucos mesmo tirando com uma coisa mais lúdica, mostrando muito a presença nossa, levando para o brincar. Então, a nossa presença, eu acho que foi realmente o que fez a diferença. Agora, elas podem assistir vídeo, né, celular, telas, durante o fim de semana. Qual o tempo disponível? O que elas assistem? Como é que vocês controlam esse uso dos celulares, né? Então, no começo, a gente começou meio que seguindo o que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Só que aos poucos, a regra da nossa casa ficou quanto menos melhor. Então, de segunda a sexta-feira, 0. De segunda a quinta, sexta-feira, a gente alterna. Às vezes é jogos da família, às vezes é um cinema em família. Mas sábado e domingo a gente não estipula um tempo, a gente coloca o mínimo possível, mas no máximo é um filme. Então, como a Bárbara disse, é uma decisão dos pais limitar esse excesso do uso de telas das crianças. Vamos conversar então com o Fernando, que é marido da Bárbara, para saber do ponto de vista dele sobre esse processo ainda em andamento, embora tenha 3 anos que as crianças não usam tanto o celular. Explica pra gente então, do seu ponto de vista, como é que foi essa transição, né? Essa mudança de comportamento dentro de casa, as dificuldades, os desafios. Na verdade, como pai, eu acho que eu não tinha um olhar tão atento quanto a mãe tem, né? Então, à medida que ela foi me mostrando, foi trazendo dados, foi trazendo reportagens e a gente vivenciando ali em casa algumas dificuldades que a gente foi percebendo pelo uso da tela, eu parei um pouco e pensei, né, acho que tem fundamento, né, vamos tentar, né. O que você mais gosta de fazer em família? Com elas, com a sua esposa, todo mundo junto? O que mais distrai, diverte você durante a semana, no dia a dia? Fim de semana é vivenciar a cidade, né? A gente tem o privilégio de morar numa cidade que é aberta, né? Uma cidade que tem muitos programas e gratuitos, né? A gente mora do lado do Eixão, então é um programa que faz parte da nossa rotina. E durante a semana a gente busca muito ar livre, o mesmo parquinho e a leitura, brincadeiras, jogos. Às vezes a gente faz brincadeiras mesmo sem nenhum tipo de objeto mesmo. Entre a nossa família a gente começa a pensar, a imaginar e ter tipos de brincadeiras do tipo. Eu gosto muito de brincar de boneca e de miniatura. Eu gosto de brincar com os brinquedos, gosto de jogar jogo, desenhar, pintar. E imaginação. Eu vi que tem uns livrinhos ali, tem o Bob Good. O que você gosta de ler? Eu gosto de ler livros de mistério. A CLDF tem a Procuradoria Especial da Juventude, cujo procurador é o deputado Joaquim Roriz Neto, deputado jovem de 33 anos. Por que é importante a CLDF ter essa temática como reforço das políticas públicas?
Bom, uma coisa que a gente vê muito na política, não só em Brasília, mas em todo o Brasil, é que existia um certo preconceito com o jovem entrar na política, participar da política, que juventude talvez não era sinônimo de capacidade. E antes não existia uma procuradoria para a juventude, existia procuradoria para vários outros segmentos, como procuradoria do idoso, procuradoria da mulher, mas a gente vê que tinha uma grande parcela da população, que é o jovem, que não estava representado aqui em Brasília. E depois que a gente conseguiu criar essa procuradoria, a gente conseguiu dar voz para o jovem, não só na política, mas em todo o Distrito Federal. E o senhor diria quais são as principais linhas de política pública, as principais ações dessa procuradoria aqui na CLDF? Um dos maiores conquistas que a gente conseguiu foi ano passado, quando a gente aprovou um projeto de lei para a criação de centros de tecnologia para os jovens. Como que funciona esse centro de tecnologia? A gente já encontrou várias vezes, em várias cidades, jovens que têm formação, que têm capacidade, que têm a qualidade para poder trabalhar em empresas tecnológicas, mas na hora da entrevista, na hora deles conseguirem um emprego, a empresa negava, porque eles moravam em um lugar que não tinha internet de qualidade, eles não tinham computadores de qualidade, eles não tinham o equipamento para poder trabalhar. Então esse centro de tecnologia que a gente vai instalar em todas as cidades do Distrito Federal vai ser justamente para o jovem poder entrar numa sala de emprego e falar, olha, eu já sou formado, eu já tenho a qualidade e agora eu vou ter a oportunidade de trabalhar com esse equipamento, impressoras 3D, internet de fibra ótica, para eles poderem exercer esse espaço na tecnologia hoje em todo o Brasil. Ações como a dos Centros da Juventude comentados pelo deputado integram uma política maior de desenvolvimento e proteção das crianças, adolescentes e dos jovens. Uma das medidas mais recentes aprovadas pela CLDF é a Semana da Juventude, a ser realizada anualmente em agosto. O calendário prevê palestras e outras atividades de conscientização sobre direitos, deveres e desafios para essas faixas etárias. Mas o objetivo não é só ensinar, é também entender e ouvir os jovens. E é de extremamente importância a gente estar escutando o jovem, porque o jovem tem ideias, o jovem tem habilidade, a única coisa que falta é a oportunidade. E a gente está aqui justamente para isso, criar oportunidade para o jovem. As definições de infância e juventude que nós trouxemos neste programa foram feitas por adultos. Mas as crianças e adolescentes têm o seu próprio jeito de se interpretar e se ver no mundo. E a gente não poderia fazer esse programa sem ouvir as crianças e os adolescentes. Eu estou aqui no Parque da Cidade, vou agora conversar com eles sobre como eles enxergam essa infância e adolescência no mundo digital. Olá, gente. Queria começar pedindo para que vocês se apresentassem, o nome e a idade de vocês e como é que é o acesso a celular e tablet na casa de vocês. Oi, meu nome é Jordana, eu tenho 14 anos, né? O acesso ao celular lá em casa é o uso controlado, né? De mais ou menos quando eu chego em casa das 13 às 17 horas eu uso meu celular com limite e final de semana, no caso sexta ao domingo é uso liberado. Eu sou a Alice, tenho 9 anos, né? E o acesso ao celular lá em casa é eu tive que reduzir o uso ao óculos, né? Porque minha mãe disse que poderia aumentar meu grau. Aí na TV eu fico um pouco e começo a ir brincar com a bola, fazer alguma coisa. Meu nome é Yasmin, eu tenho 10 anos e os usos eletrônicos lá em casa são controlados. Eu não posso ver TV e nem mexer no celular até eu fazer todas as minhas tarefas de casa. E de segunda a quinta eu só posso ver Netflix. De sexta a domingo, se eu me comportar, se eu fazer todas as tarefas direitinho, eu posso ver YouTube. Meu nome é Matheus, eu tenho 11 anos de idade e eu uso o celular de vez em quando. Quando eu chego da escola, fico umas 2 horinhas no telefone ali, assistindo, jogando e depois eu brinco. E lá na casa de vocês tem aquele controle parental, aqueles aplicativos que os pais fiscalizam, que vocês estão... Sim. E vocês entendem a importância disso? Tipo que para não usar demais, porque todo o excesso faz mal, né, para a mente, porque os usos dos celulares são bons para os estudos, tanto
para os outros meios, mas consome demais a internet, né? Então, tanto ficar demais nos vídeos, outros meios de jogos, consome demais e acaba poluindo muito a mente, jogos e outros meios, né? Querendo ou não, até atrapalha nos estudos se você ficar em excesso, você fica mais preguiçoso por causa que você assiste muito, né? Aí fica... Você perde tempo lá no celular. Tem muitos sites que adultos podem fingir ser crianças. Minha mãe até proibiu o Roblox porque tem como falar com as outras crianças, né? Ou pode ser adultos. Diz ela que os adultos podem conseguir alguma informação da criança e fazer algo mal com ela. Então, vocês estão bem conscientes desses perigos, né? Agora eu queria fazer uma pergunta para os menores aqui. Vocês preferem ver celular ou jogar bola ou brincar num parque? Depende, se eu estiver machucado, cansado, alguma coisa do tipo, eu fico no celular jogando. Mas se você estiver disposto, for um domingo à tarde, você prefere ir para um parque, para um ar livre? Pra casa dos meus amigos, à noite, jogar bola, brincar com eles. E você? Pra mim depende também, porque se eu tiver, sozinha, não tiver ninguém pra brincar, eu não acho muita graça brincar sozinha, sabe? Aí eu prefiro ficar mexendo no celular, mas assim, quando eu tô com pessoas, eu gosto de brincar fora, no ar livre. E a tela é mais então para quando você tá sozinha? Isso, mas até depende, porque às vezes a minha mãe, ela vê que eu tô muito assim no celular e ela pede, vamos lá jogar, uma horinha no vôlei, sim, sabe? Quem tem rede social aqui? Eu tenho Instagram, TikTok e YouTube, agora Facebook não. TikTok como Instagram, às vezes eu gosto de maneiras, não só para ver vídeos, mas eu gosto também de meios para estudar, ver dicas diferentes. O YouTube eu também gosto de ver videoaulas, né? Eu gosto de ver algumas dicas para estudos, não só para ver vídeos também, mas eu gosto de ver técnicas diferentes e também passar tempo como pinturas, ver algumas coisas diferentes de hobbies e outras coisas. Queria que vocês cada um de vocês desse um conselho assim para uma criança, para um adolescente que usa a internet ou que ainda não usa, mas está querendo utilizar, né, celular, rede social. O que você falaria, Jordana? Usar com sabedoria e usar com cuidado, né? Se eu fosse usar, eu não usaria desde tão nova, né? Então, sempre usar com cuidado e o que for usar. Porque acaba que, querendo ou não, a internet é bom, mas também consome muito a pessoa. Então, é meio ruim também. Usar com menos frequência ou usar menos sites suspeitos, né? Que vê qualquer um, assim, que passa propaganda, porque pode ser alguma pessoa querendo te enganar, roubar algum dos seus dados. Eu acho que deviam usar mais com controle, com a supervisão dos pais, principalmente, para não aparecer, qualquer coisa. A criança fica olhando e ficar reproduzindo essas coisas, entendeu? A gente tem como lema no Alana proteger as crianças na internet e não da internet. O ambiente online não pode ser demonizado, a gente precisa perceber este ambiente como um potencial espaço de desenvolvimento de capacidades de crianças e adolescentes e batalhar para que ele esteja livre da exploração comercial, que é a base, infelizmente, do modelo de negócios dos principais produtos e serviços que há no mercado hoje em dia.